E aí, meus camaradas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aí de novo com o Tomás. Fala pessoal, tudo certo? E conforme combinado aí nos vídeos anteriores, eu fiquei de falar com vocês que eu queria comentar o projeto de lei de redução da maioridade penal, que agora está lá tramitando no Senado. O Tomás hoje está aí com a gente para dar esse comentário, né, dar o É isso pitaco aí. dele. E a gente vai tentar expor aí a nossa posição, a nossa opinião sobre se a gente acha interessante ou não a redução da maioridade penal. Bom mencionar para vocês que a nossa opinião é sempre embasada em estudos, é sempre uma opinião que tem um foco científico e não uma opinião ideológica ou uma opinião referente às nossas particularidades ou às nossas próprias emoções, tá certo? Vai ser uma opinião que é destinada ao que a gente considera mais interessante para a sociedade, baseado em estudos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem aí do conteúdo do canal. Espero também que vocês militem, né? Militem nesse ano, como eu já vim falando aqui diversas vezes. Esse é um ano que o governo Bolsonaro ele está tentando a todo custo passar projetos que são contra o seu próprio povo. Então a gente precisa militar, a gente precisa se engajar mais, tá certo? E bom, enfim, conto com vocês aí, conto com o like de vocês, conto com o compartilhamento e vamos para os tópicos aí, né, Tommy? É isso aí. Vamos lá atrás aí alguns dos pontos favoráveis para essa proposta de redução. Uhum. Bom, então, algumas supostas vantagens, né, que os favoráveis à redução da maioridade penal dizem que ela teria, né, que ela traria. A redução, então, da maioridade penal apresenta argumentos que giram em torno da crença de... Ó, eles creem que tal medida reduziria, a médio prazo, os índices de criminalidade no país. Argumentam ainda que os adolescentes entre 16 e 18 anos serão responsáveis pelas elevadas taxas de crime porque não são punidos pelo sistema de justiça criminal. Tá, tu tem algum ponto aí? Cara, referente a isso, a gente tem, é muito claro, eu trouxe até um estudo aqui. Tá, aí. Primeiro, tá? Eles falam esse ponto de que o adolescente é o principal agente criminoso, né? Que mais faria crimes e crimes violentos. Sim. Mas um dado da Unicef é que dos 21 milhões de brasileiros, apenas 0,013%... Peraí, parênteses. 21 milhões de brasileiros dentro dessa Adolescentes. faixa etária, né? Adolescentes, aham. Isso, tá. Apenas, desses 21 milhões, então, apenas 0,013% cometeu atos contra a vida, que são os quais a PEC quer reduzir a maioridade penal, né? Crimes hediondos, homicídio doloso e lesão seguida de morte, se não me engano. Eu acho que é a lesão seguida de morte. Pois é, pra te ver, né? 0,0013% cometem esses devidos crimes. Pra ter clara a noção, né, de como essa margem ela é baixa. Ela é extremamente baixa, ou seja, não se justifica, até certo ponto, a gente pensar em reduzir a criminalidade brasileira, reduzindo a taxa de idade que a lei vai corresponder para aquele ser considerado maior de idade. Basta pegar, por exemplo, o sistema prisional americano. O sistema prisional americano, se eu não me engano, a redução é com 16 anos, né? Para alguns crimes, acho que alguns para crimes eu acho 14, que inclusive. né? Mas vai ver lá se, por acaso, das nações mais desenvolvidas, se a nação americana é exemplo na criminalidade, se abaixa a criminalidade lá. Não, pelo contrário. A criminalidade lá é alta. É alta por quê? Porque é um país desigual, é um país que valoriza a liberdade, né? É um país que construiu um estado de bem-estar social relativamente fraco se comparado com o europeu, né? Mas ao meu ver, se a gente busca redução da criminalidade brasileira e se a gente busca com que os jovens brasileiros tenham mais discernimento das decisões que vão tomar na sua vida, para que assim eles consigam ter um futuro mais próspero, eu acho que não vai ser jogando esses jovens na cadeia, jogando eles junto com outros delitos, para, não sei, aglomerar eles lá, para eles terem, sei lá, talvez uma proliferação de ideias criminosas lá dentro. Né? No meu ver, sinceramente falando, isso daria margem para o próprio crime.
O crime ganharia com essa medida. Claro, com certeza. E não a população civil. Porque a partir do momento que esses jovens começam a ser considerados maiores de idade, de acordo com a lei, pelos 16 anos, invariavelmente, o que o crime, o que o tráfico vai fazer? Ele vai solicitar pessoas mais abaixo dessa margem. Porque ele vai querer continuar à margem da lei. Ele não vai querer operar o negócio dele na legalidade, de fato. E o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai aliciar menores de 13, de 12, de 14 anos, de 10. E além disso, os entre 16 e 18 estariam na escola do crime, digamos assim, né? Os próprios presídios, né? E ainda numa idade que é tão importante para te assimilar boa parte da tua conduta como pessoa, Sim, como cidadão. Sim. E eu vi sabe? estudos que demonstram também, inclusive, que é a idade em que a pessoa tem mais facilidade de se readaptar e voltar à vida comum, tá ligado? Para te ver, então, será que não seria mais interessante a gente tentar reestruturar Claro. essa pessoa depois que ela já delinquiu? Por que a gente não pode tentar educar ela, tentar inserir ela de fato no mercado de trabalho, no mercado de estudo? Será que vale realmente a pena a gente jogar esse jovem brasileiro e comprometer o futuro dele? Porque é isso que a gente faz, a gente compromete o futuro dele. A gente não está literalmente pensando na segurança pública. Mentira! Mentira! Porque se a gente estivesse pensando na segurança pública, a gente pensava no futuro desse jovem. Ou vocês acham que ele indo para a prisão, agora ele não vai mais decidir ser delinquente? Pelo contrário, ele vai aprender muita coisa lá dentro. Então eu acho que, em vez de destinar e separar todo um recurso para a gente começar a ter que construir presídios, porque eu tenho que lembrar que um dado que eu tenho para vocês, talvez isso o Tomás não tenha, mas hoje a gente tem uma fila de 400 mil pessoas esperando para conseguirem a sua vaga no presídio. Ou seja, o nosso sistema de justiça está com 400 mil vagas faltando. E aí agora a gente vai ainda pegar menores de idade e querer jogar eles no presídio? E o tempo médio para a construção de um presídio é de 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. E o governo Bolsonaro não começou a construção de nenhum. Então, olha, a gente precisa... um governo precisa de pelo menos 2 mandatos. Se quiser fazer obra de infraestrutura e destinação para presídio. Né? Coisa que eu também acho interessante. Acho ridículo o presídio central ali em Porto Alegre, que é um dos que tem a pior condição de vida na América Latina inteira. É horrível mesmo. Então, antes da gente querer falar de segurança pública, jogando outras pessoas menores de idade na cadeia, na masmorra, eu acho que a gente tem que primeiro pensar em como reestruturar essa pessoa. Como trazer um sentido positivo para a vida dela. E não abandonar ela à sua própria sorte, jogar ela para os próprios leões. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se vocês realmente se preocupam, como esse falso governo fala, que se preocupa com a segurança pública, invariavelmente ele deveria se preocupar com o futuro desse jovem. Não é possível o Brasil continuar no século XXI se portando como se o problema da criminalidade fosse mais operação policial, fosse mais invasão de favelas. A solução. É a solução. Né? Fosse mais uso de força bruta, de monopólio da violência. E outra coisa, né, já somando com esse teu argumento, é que quando os favoráveis à redução, eles tratam sobre o tema, é sempre referente a crimes de pessoas pobres. Natural? Tu entende? Nunca é natural, aí tu vê pessoas ricas não cometem crime. Tu entende? Sabe? Aí tu vê, é nessas horas que tu vê que essa ideia, ela tá contaminada. Claro, a lei é direcionada. Sabe? Ela tá contaminada, porque a partir do momento que a gente entende que o tráfico, e se a gente quiser ter medidas eficazes contra o tráfico, a gente não pode ficar pegando aviãozinho, pegando molequinho de rua. É, perfeito. Tá? A gente tem que ir no tráfico internacional, tem que ir nos chefões.
Então eu acho assim, ó, o Brasil ele já tem, as condições prisionais brasileiras já são as piores do mundo, basicamente. Tá? A gente não consegue garantir um mínimo de dignidade para a pessoa humana dentro de um presídio. Inclusive, em uma matéria de direito penal, eu e o Tomás fomos convidados a visitar um presídio, a gente visitou aqui na nossa cidade, e sabe, olha a desgraça que a gente teve que ver. Uma cela que era para 4 pessoas, sabe quantos tinham, meu querido camarada? De 20 a 25. Imagina. A condição de vida. Tu achas mesmo que numa cela que é produzida e feita para 4 pessoas, e que a lei diz que essas pessoas lá dentro vão ter garantidas as suas condições de dignidade, tanto física quanto mental, vocês acham realmente que essas condições estão satisfeitas? E aí querem readaptar o preso, querem que ele não se revolte contra o Estado e que ele não volte a criminalizar, né? Então, o trabalho, para mim, se a gente quiser pensar em segurança pública, se a gente quiser pensar em redução da criminalidade, acima de tudo, como eu sempre venho falando aqui, a gente tem que lutar por um combate à desigualdade social. É isso. Que esse é o principal problema brasileiro, que derivam todos os outros problemas. Toda a marginalização social que é feita no Brasil, toda a lavagem cerebral que é feita pelas mídias para a classe média. Perfeito. Que aí a classe média acaba aderindo a esse posicionamento. E olha como é bom, sim, tem que matar mais bandido, sim, tem que prender criança, sim, vamos punir mais, porque a solução tem que ser punitiva. É isso também, né? Já falando também, é uma coisa que os favoráveis trazem muito. A gente tem que ouvir o povo, a gente tem que fazer plebiscito. Por quê? Porque o povo não estuda o assunto a fundo. Profundamente. Tem a revolta, né? Porque sofre os assaltos, etc. E daí, para isso, por exemplo, eles querem fazer plebiscito. Para isso é válido um plebiscito. Né? Mas, por exemplo, para campanha taxação de grande presidencial, empresa, para taxação de grande empresa, aí não é válido. E outra, né? Essa visão do povo punitivista daí, que vai querer isso e vai votar assim, a gente quer que prendam crianças. Sim. Essa é uma visão carregada de emoção. Claro, não é uma visão que tem um embasamento científico. Um estudo, alguma coisa. Pessoal, nada. basta vocês olharem e pesquisarem no Google Acadêmico estudos de primeira, de ponta, sobre redução de maioridade penal. Vocês vão ver, pessoal, não existe estudo a favor da redução da maioridade penal. Simplesmente não existe isso na academia. Perfeito. Então, se a gente quer realmente pensar, volto nisso, em reduzir de fato a criminalidade brasileira, a gente não pode desvirtuar todo o sistema judiciário, como vem sendo desvirtuado, onde as pessoas não têm nem vaga para conseguirem cumprir a sua pena, tá certo? E aí a gente agora quer jogar crianças na prisão? Crianças que, diga-se de passagem... Peraí, será que não seria mais interessante, em vez daí, como a gente teria que jogar crianças e ter mais gente na cadeia e construir daí mais presídios e ter toda a infraestrutura, pagar agentes penitenciários para cuidar de todos esses presos, será que não seria mais interessante a gente investir num projeto de educação, de aprimoramento social do povo brasileiro? Será que não é isso que vai garantir um futuro melhor para ele? Que vai garantir uma dignidade na sua vida, um sentido, um propósito para esse jovem? Porque deveria tratar a causa, né? Não a consequência. Exato, e não a consequência. Perfeito. Sabe? E aí tu vai ainda e tu dá um remédio punitivo para essa consequência. Sabe? Cara, isso dá uma retaliação sinistra na cabeça da pessoa. Causa muito maior revolta. Mas claro, isso não tem. Sabe? É ridículo. E aí o cara tem que ver a base governista fazendo de tudo para passar isso lá no Senado. Cara, como pode? Já fazem acho que 6 ou 7 anos que essa proposta da redução da maioridade penal tá pegando ênfase, né? Sim. Ela desde já foi proposta desde dos 93, né? Ela sim. foi proposta. Mas daí ela veio ganhando força ao longo dos anos.
Tem mais alguma aí, algum ponto? Cara, outra coisa que os favoráveis trazem é que, por exemplo, o jovem, ele fica impune, né? Ele tem impunidade e não vive num paraíso de impunidade aqui no Brasil. Supostamente, né? Supostamente, o que não acontece, porque eles já são sujeitos ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde eles têm, sim, medidas socioeducativas, inclusive a restrição de liberdade até 3 anos. Entre uma dessas medidas Né? socioeducativas... Entre umas, essas são os crimes mais graves, né? Pensa, tem a privação da liberdade, sabe? Não é como se ele não tivesse a opção de ficar livre, entendeu? Total. Poxa, tem como ele ser internado até, sabe? Perfeito. Então, tipo, eu acho que o ECA é uma legislação que ela veio para dar, de certa forma, uma proteção ao jovem. Claro. É uma legislação que tem um intuito baseado nos direitos humanos. Né? O que acontece muitas vezes com ele é que não tem o devido investimento do Estado, né? E aí acaba falhando com alguns jovens. Mas claro, A gente falta a vasta servidor, maioria falta dos investimento, jovens, falta dinheiro. Com certeza. sabe? E aí eles vão com um pressuposto de moralidade, sabe? Tipo, sim, os jovens não têm acesso, tudo bem. Mas alguns jovens desses pobres escolhem ser trabalhadores. E alguns jovens escolhem ser, sabe? E aí eles usam um argumento moralista, sabe? Pra poder justificar a sua punição. Total. Sabe? Mas isso não tem nada a ver com a solução do problema. Nada! Então é ridículo, eu recomendo a você, se possível, militem contra isso, porque tá todo mundo falando sobre a guerra na Ucrânia, suposta guerra, né, mas a gente sabe que é um conflito, e a gente tem que ficar atento aqui ao nosso contexto brasileiro. O governo Bolsonaro vem tentando dar de maluco para tentar passar tudo, enquanto tá a maioria das mídias vinculadas aí com a OTAN, com a Reuters e com a rede dos 5 olhos, continuam só noticiando guerra na Ucrânia, guerra na Ucrânia, guerra na Ucrânia. Vocês ficam só prestando atenção nisso e esquecem o nosso contexto brasileiro. Tá bem? Então vamos prestar atenção aqui dentro, porque o governo Bolsonaro tá querendo ser malandro, tá querendo passar tudo, né? Querendo ter diversas medidas populistas para ver se ele sobe um pouquinho na porcentagem da pesquisa. Só pra falar ainda sobre o argumento de reincidência, né? Que o pessoal fala que os de 16, 18 anos ficam cometendo crime porque tá na impunidade, né? Mas eles continuam cometendo, mesmo que eles sofrem as medidas socioeducativas, né? Só que daí a gente tem um dado aqui do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que mostra que a taxa nacional de reentrada do sistema prisional, se o cara é preso novamente, é de 42,5%. Equivale a quase o dobro da taxa de reentrada do sistema socioeducativo, que é 23,9%. Então, o adolescente, tratado com a medida socioeducativa, ele reincide com muito menor probabilidade do que um preso que foi para o sistema prisional. Isso já é, entendeu? Já é o dado necessário para, vamos reduzir ou não? Não vamos. Não vamos porque não dá certo. Tipo, pra mim parece assim, olha, amigos governistas, amigos não, né? Amigos não. Inimigos governistas, vocês realmente querem discutir contra esses dados? Boa sorte. Boa sorte. Tá sendo anticientífico. E o pior é que como sempre. Com quais dados? Porque o negacionismo é até nisso, né? Cara, como pode ser tão negacionista de ciência? É verdade. Isso não dá pra entender. Não dá pra entender. Quer dizer, até dá, né? Porque, claro. Tem muita coisa envolvida. Né? Mas, enfim, tem mais algum ponto que tu queria trazer sobre essa redução da maioridade penal? Não, cara, a única coisa que eu acho meio besta é eles compararem o adolescente de 16 e 18 anos, por eles poderem votar, eles têm que ser tratados como adulto, tá ligado? Isso é um argumento desfavorável também. É um argumento tosco, né? Cara, que... Tu pode votar, então não pode ser preso. O que isso quer dizer exatamente, sabe? Tipo, tu pode cumprir a tua É uma comparação tosca. Sabe? Porque tu ter o direito de votar com os 16 anos, tu ainda tem que pedir uma... Como é que chama? Tu lembra? Eu não me lembro, mas é tipo uma autorizaçãozinha, né? Tu tem que pedir algum... Porque não é literalmente tu ter 16 e vai votar, né? Tu tem que pedir um... E mesmo assim, isso te garante um direito de certa forma, de cumprir uma parte da tua cidadania. Mas o que isso tem a ver com a distinção que tu pode fazer como pessoa
quando tu tá dentro de um ambiente social, se aquelas coisas, aqueles crimes que estão tipificados na lei, na tua realidade não são crimes. Né? Pois é. Então, por exemplo, tu votar, tudo bem, sim, parabéns, show, tu pode votar e tal. Mas, saliento, né? A vasta maioria dos jovens que estão em situação de vulnerabilidade, que são pobres, com 16 anos, eles definitivamente não têm o entusiasmo para participar da política. Porque eles não são incentivados, vivem em totalmente outro contexto. E é nisso que eu falo, nesse contexto que eles estão inseridos, a maioria das vezes a criminalidade é naturalizada. Assim como a própria desigualdade e a própria situação de vulnerabilidade que eles vivem. Tá certo? E aí só por a lei assegurar que essa pessoa tem a condição de votar por ter 16 anos, automaticamente essa pessoa então tem o entendimento de que, como ela pode dirigir os rumos da nação, ela também pode responder por delitos como uma pessoa maior de idade, como um adulto. Sabe? Fala sério isso pra mim, cara, isso é tão triste, cara, é tão triste, porque nega que a gente vive em sociedade, nega que existe um contexto social, nega que existe pessoas em vulnerabilidade, nega a luta de classes, sabe? Porra, cara. Poxa, tem um pouco de honestidade intelectual, sabe? Busquem pesquisa, se aprofundem no tema. Se vocês querem realmente reduzir a criminalidade brasileira, que seja com projetos que vão sim ser eficazes. E não com esse proselitismo barato que só vai dar em desgraça. Perfeito. Tá? Vai dar mais opção para o tráfico e para a criminalidade em geral, porque eles vão ter a condição, mesmo que essa pessoa de 16 anos vai poder responder como um adulto, mesmo assim essa pessoa, então, quando for delinquente responder como um adulto, ela vai estar muito mais propensa a ser influenciada pelos ditames do crime. Com certeza. Então, assim, o tráfico vai ter um exército reserva de soldadinhos para ele, de aviãozinhos, muito maior do que atualmente. Vai recrutar jovens numa idade bem mais tenra, de 10, 9, 8 anos. E é isso realmente que quer dizer segurança pública? Para o suposto cidadão de bem? Então, pessoal, por favor, quem puder, eu sei que é difícil, não é todo mundo que tem tempo, mas quem puder, milite contra esse projeto. A gente precisa que ele não passe no Senado e precisamos continuar demonstrando resistência a ele. Eu acredito que a gente tenha exposto aí os nossos pontos e que a gente tenha conseguido fazer vocês entenderem um pouco de como funciona a nossa mentalidade sobre essa medida de redução da maioridade penal. E eu espero que vocês gostem aí do vídeo, espero que dê um gostei, um compartilhar e um abraço na família aí de vocês. É isso aí, pessoal. Grande abraço.